Já parou para pensar que dormir, o seu sono, é algo que está totalmente ligado ao seu relacionamento com Deus? Eu, particularmente, nunca tive um bom relacionamento com o sono. Eu acho que por conta de eu ser uma criança muito enérgica, muito ativa, a hora de dormir ela não me atraía muito. Acredito que o receio de ter que deixar de brincar e praticar aquelas atividades como criança não me faziam ter muito prazer no momento de dormir. Mas o tempo passou e eu ainda continuei sendo um inimigo do sono. Frases como quem dorme muito vive pouco, por mais que sejam frases que demonstram uma certa radicalidade, não querem dizer a real necessidade e importância do sono no seu sentido literal, ainda assim me estimularam a criar algumas justificativas para negociar as horas de sono que eu tinha. Eu acreditava que dormir era uma perda de tempo e que eu deveria me manter acordado o máximo possível para conseguir produzir mais. Isso me prejudicou muito. O meu relacionamento com o sono, meu relacionamento com a hora de dormir, ele só mudou quando eu comecei a enxergar o sono de forma bíblica. Quando eu comecei a enxergar o sono e a hora de dormir como algo espiritual. E fato é que o nosso relacionamento com Deus, ele está totalmente ligado a como nós encaramos o sono, a como nós encaramos a hora e o momento de dormir. Deus, ele nos fez também para dormir bem, mas por vezes nós acreditamos que o viver bem, e nós associamos o viver bem somente ao tempo em que nós temos a oportunidade de estarmos acordados, ao tempo que nós podemos produzir, conquistar, ganhar, reter para nós. Acreditamos que o tempo em que nós estamos dormindo, com os olhos fechados, ele é algo inútil, sendo que esse tempo Deus nos deu como algo que nós não podemos negociar, exatamente para que nós estejamos bem, tenhamos a nossa saúde, a nossa força física, mental, intelectual renovada para conseguirmos conquistar aquilo que nós desejamos nos dias seguintes. Quando nós não respeitamos o tempo que nós precisamos dormir para que nós possamos revigorar ali as nossas energias, nós revelamos algumas incoerências, sabe, no nosso relacionamento com Deus. Uma delas, por exemplo, é que nós não respeitamos a forma como Deus nos criou. Nós somos treinados para produzir, a querer mais, e dormir parece uma perda de tempo. Entretanto, quando nós pensamos assim, quando nós acreditamos que o dormir muito vai nos impedir de viver uma vida conforme a vontade de Deus ou algo do tipo, nós acreditamos que produzindo e negociando o sono para produzir estamos agradando a Deus, mas na verdade nós estamos desrespeitando a forma como Deus nos criou. Em um outro momento, nós podemos perceber que o que eu faço no lugar de dormir revela os ídolos que eu tenho. No lugar do sono, no lugar de dar lugar ao sono que em algum momento chega para todos nós, já que nós não vamos, por mais que nós nos esforcemos para nos manter acordados o máximo possível, em algum momento a máquina vai desligar. O que nós fazemos, as atividades que nós negociamos no lugar desse momento, nesse tempo de dormir, nesse tempo de sono, revela os nossos ídolos. Alguns, para ganhar dinheiro, acreditam que tem que dormir menos, e quantas noites forem possíveis e o tempo maior que for possível ficar acordado para se ganhar mais dinheiro, ele assim o faria. Isso revela o ídolo financeiro, o ídolo do dinheiro na vida dessa pessoa. Os nossos jovens, crianças, até adultos, negociam noites de sono no lugar dos jogos, no lugar dos games, revelando o seu ídolo nos games e nos jogos. E assim por diante, a gente poderia citar muitas outras coisas. Para que a gente não incorra nesses erros, nós devemos nos atentar para uma teologia saudável do sono. Nós podemos, e a Bíblia nos dá pauta para que a gente faça uma teologia saudável do sono. No Salmo de número 121, no verso 4, o autor diz o seguinte: é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Nós temos que ter a compreensão de que, ter a certeza de que enquanto nós dormimos, Deus está trabalhando. Enquanto nós dormimos, Deus está acordado. Alguém já disse que nós devemos e podemos dormir bem, porque Deus está acordado.
negociar esse tempo de sono, talvez revela a nossa incoerência do nosso relacionamento com Deus em não deixar Deus no controle da situação. Deus não é limitado como nós, que tem que dormir em algum momento, tem que se apagar de todas as atividades em algum momento. Enquanto nós dormimos, enquanto você dorme, enquanto você descansa, Deus está acordado. Então, descanse. Nós ainda podemos perceber que é inútil a gente tentar se sentir forte se mantendo acordado, já que na verdade quando nós tentamos fazer isso, nós ficamos ainda mais fracos, porque em algum momento o nosso limite chega. Dormir é necessário para que a gente seja forte e não é uma evidência da nossa fraqueza. O Salmo de número 127, no verso 2, diz assim: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço aos seus amados. Ele o dá enquanto dorme. O texto está nos mostrando como Deus é providência enquanto nós dormimos. Existem coisas que ficar acordado não vai nos fazer ter. Nós não vamos conseguir ter porque nós ficamos acordados. Existem coisas que por mais que nós nos esforcemos e tentemos nos sentir fortes por estarmos mais tempo acordados e negligenciarmos o sono, negligenciarmos a hora de dormir, ainda assim nós não vamos ter, porque existem coisas que nós só temos quando nós dormimos, quando nós descansamos, conforme o autor do Salmo disse muito bem. Quando nós dormimos, nós estamos tirando o controle das coisas das nossas mãos e nós estamos entregando o controle a Deus. Nós estamos sendo humildes. O Salmo de número 3, no verso 5, diz assim: eu me deito e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. O Salmo de número 4, verso 8, diz: em paz me deito e logo me pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Dormir, se entregar ao sono, nos faz humildes o bastante para reconhecer que nós não conseguimos ter o controle de todas as coisas. Nos faz deixar tudo no controle de fato daquele que tem o controle de todas as coisas. Jesus, em seu ministério terreno, quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 38, Marcos vai evidenciar o seguinte: e Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Nós estamos vendo Cristo, o próprio Deus, dormindo, para nos ensinar a necessidade que nós temos de descansar fisicamente, mentalmente, e mostrar que ele, sendo o próprio Deus, se fez humilde, se fez limitado ao sono. Nós podemos perceber que o próprio Jesus nos ensina com esse exemplo. E ainda mais, o sono, ele aponta para o céu, ele aponta para uma vida após essa. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 14, disse: pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. O apóstolo Paulo está comparando a glorificação, está comparando a vida após essa com o sono, com o momento de dormir. E Paulo está falando sobre o morrer, e ele compara o morrer como dormir. Mas ele diz que na morte, quando nós dormirmos na morte, aquele que nos fez a promessa, aquele que morreu e ressuscitou, ele nos despertará desse sono. E quando ele nos despertar desse sono, em um piscar de olhos, nós teremos um corpo que não é limitado, que precisa dormir e tem o sono com uma prioridade como nós temos aqui. Mas nós teremos um corpo incorruptível, um corpo glorificado, um corpo que não vai sentir as limitações do nosso tempo. Na verdade, todas as vezes que nós fechamos os nossos olhos, o que dormir e acordar nos ensina, nos aponta, é para o próprio céu, onde um dia nós vamos dormir e vamos acordar em uma vida muito diferente dessa, em uma vida onde haverá gozo, alegria, não haverá choro nem tristeza, haverá uma alegria e um senso de prazer eterno, porque nós dormimos e acordamos na presença daquele que nos deu a vida. Dormir
aponta para a nossa salvação, em como ela acontece. Quando nós dormimos, nós não estamos fazendo nada e não temos o controle de nada, mas Deus está trabalhando. Assim como aconteceu com a nossa salvação. Assim como a salvação é dada ao homem. É como uma noite de sono, onde o homem não consegue fazer nada. Mas Cristo, pela graça, o salva, porque ele fez e trabalhou fazendo o que deveria ser feito, sendo o sacrifício perfeito na cruz. Dormir é se lançar nos braços de Deus e deixar tudo no controle dele, tendo a certeza de que enquanto você dorme, ele trabalha. Eu espero ter te ajudado até aqui e uma boa noite de sono. Deus te abençoe.